Cristo, livro de Mateus, aleluias, capítulo 8, louvado seja Deus, aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Aleluia. A própria palavra nos ensina que onde Jesus está, alguma coisa acontece. Eu já estou feliz porque às vezes a gente tem visitado algumas igrejas por aí. Ela é bonita, outras também são pequenas, outras grandes, mas a presença de Deus está bem longe. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. E nós precisamos vigiar, nós precisamos se alimentar mais da palavra. Porque aquele que não se alimenta da palavra, ele vai ser enganado, ele vai em ilusões. Mas aquele que está firmado na palavra, assim como Jesus ele falou na parábola, aquele que edifica sua casa em cima de uma areia, vê a tempestade e leva essa casa. Mas aquele que edifica sua casa em cima da rocha, que é a palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, vê a tempestade, vê o inimigo, ele te bate, faz um monte de coisa, mas você permanece firme em nome de Jesus Cristo. Todos acharam aí, amém? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo discípulo e o apóstolo Mateus. Aleluias. Capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-se, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ficar limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: não diga a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote, e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Aleluia. Aleluia. Vamos só fazer uma oração, irmão. Em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno, eu tenho nesse exato momento, Pai, eu te apresento, Senhor, meu Pai, a minha vida nesse exato momento. Eu te peço, meu Pai, nesse exato momento, que o Senhor, meu Pai, deve esvaziar, meu Pai, do meu dos meus pensamentos humanos, mas sim, meu Pai, do meu espírito, meu Pai, venha se apoderar nesse exato momento. Aleluia. Mas, meu Pai, transmitir a tua palavra, que o Senhor, meu Pai, preparou nesta noite para falar com teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que através da tua palavra, milagres vêm acontecer, pessoas vão ser renovadas, e o Espírito Santo, Pai, entra com toda liberdade sobre essa igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Como é vosso da céu? Aleluia, orando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. Amados e queridos irmãos, nesta noite bela, nesta noite maravilhosa, que o Senhor Jesus Cristo nos proporcionou de poder estar aqui nesta casa, nesta noite. Como eu já tinha dito, quando Jesus ele marca encontro com uma pessoa, alguma coisa vai acontecer. Por isso que Satanás ele se levanta comigo com a tua vida, tentando nos impedir até chegar ao local, porque ele sabe que todos aqueles que encontram com Jesus, ele sai abençoado. Ele sabe que todos aqueles que encontram com Jesus, ele sai diferente. Ele sabe que todo aquele que encontra com Jesus, ele recebe milagre. Ele sabe que todo aquele que encontra com Jesus, ele não sai da mesma maneira que entrou. É por isso que nessa noite, maravilha, que nessa noite se prepara, porque você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Aqueles que acreditam, agora e levante a sua mão em nome do Senhor. Irmãos, lemos aqui um versículo bíblico, aonde o apóstolo, o discípulo Mateus, escreveu sobre uma passagem do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos que Mateus, quando ele andava com o Senhor, ele ficava observando o modo que o Senhor Jesus Cristo fazia, aquilo que ele falava, e Mateus ficou impressionado, o modo que o Senhor Jesus Cristo
submete a muitas coisas, porque ele aceita muitas coisas. Então Mateus começou, assim como os outros discípulos, ele começou a observar mais, a procurar saber qual é a maneira que esse Jesus ele estava ensinando, que ele não estava entendendo. Então Mateus ele começou a entender, ele começou a perceber que Jesus muitas vezes ele fazia questão de muitas vezes passar por alguma coisa, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos disse através da palavra dele, que ele não veio como testemunha, sabe para quê? Para que eu e você no momento que a gente passar dificuldade, a gente não venha permanecer de cabeça baixa, no momento em que você passar por calúnia, a gente não venha se esquentar com essas coisas, porque maior é aquele que te chamou para cumprir todas as obras da minha vida. Aleluia. Deus ele começou a observar. Imagina o Mateus tendo uma dúvida muito grande. Se ele realmente é aquele que o profeta Isaías falou, é só ele falar, levantar a mão para o céu, que desce um monte de anjo aqui, acaba com todo mundo que está falando mal dele, que está se levantando com ele. Então Mateus ele começou a tentar a entender o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que o Senhor Jesus, como de exemplo, ele passou por várias lutas, várias aflições, vários momentos que dificultava a vida do ser humano na terra. O Jesus Cristo ele passou por frio, o Jesus Cristo ele passou por cansaço, o Jesus Cristo ele passou por fadiga, estresse, traumas que perseguiram eles, calúnias, xingamentos, várias outras coisas, altos e baixos, que eu e você passa na nossa vida. Mas eu começo a entender, quando Jesus ele começa a passar por essa dificuldade, aí ele chama, o apóstolo João fala, João, vem aqui, está vendo essa dificuldade que eu estou passando? Eu quero que você escreva, aí onde está escrito lá no livro de João, capítulo 16, versículo 3. Oh, maravilha! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai vencer. Você vai vencer essa perseguição, você vai vencer essa luta, você vai vencer esse momento aí que você está passando, que parece que não vai vencer mais. Ei, Jesus está na sua frente, cortando todo o mato, quebrando todos os carros de fogo. Aquele que acredita, levante a sua mão e Aleluia. Jesus está aqui. E quando ele está aqui, o que acontece? Alguma coisa. E alguma coisa está para acontecer. Você se prepara aí, aperte o cinto, porque alguma coisa já está para acontecer. Deus me trouxe lá de Pirituba simplesmente aqui só para falar, não. Ele me trouxe aqui com uma palavra profética. Não é minha palavra, mas é a palavra dele que diz que tudo aquilo passa, mas a palavra dele jamais deixa de passar. Eu vim falando com o Senhor desde o momento que o pastor Paulo nos convidou. Eu vim falando, Senhor, misericórdia, porque a gente tem nossas falhas, nós temos os nossos jeitos, mas nós entendemos que quando eu comecei a ler esse versículo e o Senhor me levou a outro lugar, e o Senhor foi me entender, meu filho, nesse mundo não tem perfeito. Eu não escolho aqueles que não são para confundir o que são. Eu escolho pessoas que não entendem nada. É pessoas que estão sentadas lá no banco da igreja. Muita gente pode achar nada, mas é esse que eu escolhi para fazer a diferença na terra. Meu irmão, você quer muitas vezes falar, eu não sou nada, mas Jesus te escolheu. Muito obrigado, Jesus. Ele assume Oh, glória. a responsabilidade contigo nessa terra. Aleluia. Aleluia. E nós vamos andar mais um pouco na Bíblia, no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Mateus, no capítulo 3, no versículo 13. Jesus ele sai da Galileia e vai para o Rio Jordão. Chegando lá, Jesus ele depara uma grande multidão que estava em fila. E quando Jesus ele olha aquela fila, ele já começa a observar João Batista lá no Rio Jordão, batizando as pessoas, batizando os irmãos. Aí Jesus então falou, opa, é aqui mesmo que eu quero ir nesse lugar. Então Jesus, em vez dele avançar, em vez dele entrar na frente, ele fica lá na fila aguardando a vez dele. Aleluia. Está cheio de gente aí por aí, irmãos, que ele acha que ele pode atropelar todo mundo. Ele acha que ele pode passar na frente de todo mundo. Ele acha que ele pode fazer você e
acredito, Jesus. E no capítulo 4, mais adiante, apesar do capítulo 4, esse é um capítulo pequeno, olha dizendo no versículo 18 e diante, vai dizendo que Jesus ele faz separação de homens, ele chama vários homens, ou seja, chama 12 homens, e esses 12 homens Jesus chama eles para poder fazer a diferença. Mas aí quando eu comecei a ler essa passagem do capítulo 4, do versículo 18 e diante, eu comecei a entender, irmãos, quem Jesus chamou. Jesus chama 12 homens, e eu comecei a perguntar, Senhor, esses 12 homens tinham alguma coisa especial? Eram homens letrados, eram homens assim, assim? E o Senhor falou, não, ele era homem comum como você, era homem temente, mas eles não sabiam realmente que dia ia vir o Filho de Deus. E quando eu comecei a pronunciar para eles, eles ficaram confusos. Depois eles aceitaram. Eu falei, Senhor, mas não tinha outros homens que poderiam ter a Escritura, que poderiam seguir a Escritura? Mas Jesus falou assim, isso dá. Eu chamei esses homens para o meu povo futuro saber que eu não estou à procura de pessoas que são letradas. Não é somente os estudos dele que vai fazer a diferença.